E hoje, no nosso segundo episódio do Histórias que Conectam Mulheres que Inspiram, eu tô aqui no estúdio dessa mulher incrível, que mãe de 3, uma empreendedora, uma super mulher, uma mulher maravilha, e é com muita honra, com muita alegria que hoje a nossa convidada é a Raquel Fetter. Raquel, primeiro, muito obrigada por tu ter topado, né, participar aqui da nossa conversa de hoje. E gostaria de te perguntar como tu estás e aproveitar o gancho para te apresentar, para te dizer quem é a Raquel. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada. Já tinha te falado, né, no momento do convite, que é uma grande honra, um privilégio estar aqui, ainda mais no início desse projeto, né, maravilhoso. E eu estou muito, muito feliz, muito, muito nervosa. Mas, ah, antes de tudo, estou muito feliz, muito contente realmente com esse convite. E também ver esse novo passo, né, que tu disse que estava idealizando já faz um tempo. E eu acho incrível ver quando a gente idealiza uma coisa por tanto tempo e depois tira ela do papel, né? Bom, então, eu sou mãe de 3, sou mãe solo de 3, tenho 3 empresas. Hoje eu tenho uma escola de EJA, né? Antigo supletivo, uma escola que existe há mais de 38 anos já no mercado, que eu assumi faz um pouco tempo. Tenho o estúdio, né, que a gente está aqui hoje, trabalho com maquiagem, com limpeza de pele, microagulhamento, e tenho uma loja online também. Raquel, preciso te dizer, eu te acho muito linda. Ai, Que mulher obrigada! bonita, olha isso. Raquel, se tu fosse te apresentar para quem não te conhece, como tu te descreveria? Difícil. Olha, eu não sei, porque eu tenho uma visão de mim que eu não acho atrativa, né? É estranho, né? Eu falar isso, eu sei. Mas eu, por muito tempo, nem eu acreditava no meu potencial e ainda tem muitas coisas que eu não acredito. Então, para mim é sempre sempre foi muito difícil conhecer pessoas novas e me apresentar. Muita gente, né? Cada vez me pergunta, quem tu é? Não sei o que. Eu falo, olha, eu sou assim, né? Não sei muito bem o que dizer. Mas eu diria que eu sou uma pessoa muito impulsiva, né? Que se eu penso numa coisa, se eu idealizo uma coisa, eu busco até o fim fazer aquilo ali dar certo, mesmo vendo várias coisas no meio do caminho que de repente me digam que não é possível, eu vou lá e quero provar para mim mesma sempre que eu consigo. Quem é a Raquel além de profissional? Vou te ajudar então, porque tu disse que, né, não é muito Sim, fácil. sim. Se eu refizer essa pergunta, quem é a Raquel além da profissional, além dessa empreendedora, dona de 3 empresas? Quem é a Raquel além de mãe e além dessa empreendedora? Não sei. Não sei, sinceramente. Eu não sei te dizer, porque eu sou isso, sou mãe, empreendo tanto, né, que eu me deixo às vezes um pouco de lado do que eu gosto, que nem eu te falei até uma vez, eu quero só tomar um café assim, sossegada, porque é o que eu gosto, eu, Raquel, eu fora de tudo. Então, quem sou eu, única e exclusivamente, eu não sei. Porque para mim eu sou um CPF, um CNPJ e mãe sempre. Então eu ainda tô me reconectando comigo mesma, assim, para entender quem eu sou e o que eu gosto, assim, sabe? E tu saberia me dizer quem era a Raquel antes de ser mãe? Porque a gente estava conversando antes de começar, né? Sim, E tu começou a trabalhar super jovem, ainda sim, continua uma sim. jovenzinha, né? Mas tu saberia me dizer quem é a Raquel antes de ser mãe? Sim, antes sim. Eu era sempre fui sempre fui muito festeira, sempre gostei muito de estar com meus amigos, de
fazer janta, de fazer junções, assim, em casa. Sempre gostei de viajar bastante. Isso é uma coisa que eu ainda, né, gosto. Sempre fui muito animada, mas muito quieta, né? Eu não, eu sempre fui muito introvertida, tanto que eu tenho uma comadre que ela mexe comigo, que eu comecei a falar depois que o meu primeiro filho nasceu. Porque, bom, eu sempre trabalhei aqui tava fazendo ensino médio e tava trabalhando aqui, né? E aí eu não falava com ninguém. Eu sempre fui muito quieta, sempre fui muito na minha. Mas depois que eu construí, assim, né, uma amizade, uma relação, alguma coisa, aí que eu me abria melhor, assim. Então, eu era isso, eu era. Minhas amigas dizem, ai, onde tu tá, a gente tá animada. Então, a gente tá brincando, a gente tá rindo. Sempre ouvi muita música, gosto muito de ouvir e ainda escuto também. Então, eu era mais ou menos isso. Essas perguntas tão. E qual o momento da tua história que mais te transformou? Acho que foi o primeiro filho. E eu, né, sempre trabalhei, conheci meu ex-marido. E aí a gente se conhecia há pouco tempo e em seguida eu engravidei com 19 anos. E aí eu, né, eu era uma criança, né? Eu não tinha, eu achava que não tinha capacidade de criar uma outra criança. Então no início eu fiquei com muito medo, mas esse medo durou muito pouco. Ele foi assim, ó, eu descobri, passou toda a função, a minha mãe obviamente não aceitou, né, porque no início. E eu sou a filha caçula, então, né, ninguém, nenhuma dos meus irmãos tinha outro filho. Então, a minha mãe me falou uma coisa que me marcou muito no dia que eu contei a minha gravidez para ela. E aí, desde aquele momento, eu pensei, digo, não, é meu filho e ele é só meu. E esses dias eu até falei isso para ele, falei, filho, aconteceu uma situação, eu falei, não, desde o momento assim, que tu tava na minha barriga, eu disse para mim mesmo que tu era meu e eu ia fazer o impossível por ti, né? Possível, impossível. Então, naquele momento, eu senti uma. Eu não vou nem te olhar, porque senão eu vou chorar também. Eu já tô chorando. Eu senti uma virada de chave em mim, assim. Deixei de ser uma criança e me propus a virar uma mãe de verdade. Então, desde todo momento, assim, a minha mãe. Depois também ficou chateada comigo, eu fui descobrir uns anos depois. Eu não queria a ajuda dela. Não queria ajuda de ninguém, eu queria eu criar do meu filho da minha forma, da forma que eu achei que seria leve e confortável para nós dois. Então, isso me mudou muito, porque além de ser nova, e por isso que eu te falei, eu não sei mais o que eu sou hoje fora deles. Eu sei que eu preciso ser uma pessoa além de ser mãe, né? Mas ainda não sei. Eu sei que a gente cria os filhos pro mundo, né? Então, eu sei que depois, quando eles estiverem grandes, eu preciso ser eu, né? Ter as minhas coisas, minhas vontades. Inclusive por isso que eu sempre quis trabalhar bastante, porque, né, a gente precisa ter uma profissão além de ser mãe. E, e eu sinto que, independente dos outros, né, tive outros depois, mas naquele momento ali marcou muito toda a minha história. Que lindo. Obrigada por compartilhar esse momento. E a mãe sabe, assim, né? Porque não tô dizendo que quem não é, não saiba, né? Não é isso. Mas a gente precisa abrir mão de muitas coisas e é um divisor. Muito, né? E acho que hoje eu vejo, assim, ter engravidado cedo foi óbvio, foi bom, porque só que eu cresci com ele também. Eu cresci, eu fui pensando, não, vou deixar, não posso fazer isso porque eu tenho filho, não posso fazer isso porque eu tenho filho. E às vezes a mãe fala, ai, mas eu fico com ele. Não, é meu filho. Se eu vou onde ele for, se ele não for, eu não vou. Então, mas óbvio que, né, lá no fundo, tipo, né, de repente podia ter feito, mas não, né. E teve algum momento na tua vida que tu mudou a forma de enxergar as coisas? Claro, tu trouxe a questão da maternidade, né, do primeiro filho, mas teve algum outro momento
Ai, eu vou chorar agora. É engraçado, né? Porque tu que tem mais de um filho, tu entende, mas eu acho que cada filho eles vêm para nos trazer uma coisa. E o meu último filho agora, ele veio para trazer várias, né? Então ele foi um que me trouxe mais hum, clareza das coisas também. No dia do parto dele, eu poderia ter ficado ali, né? Passei por uma situação bem delicada, que eu me lembro que eu falava pra enfermeira, tipo, eu só quero saber do meu filho, só quero saber do meu filho. Ela, calma, te preocupa contigo. Eu digo, não, eu quero saber do meu filho. Então, tipo, ele tava super bem. Ele já tinha acontecido o parto, foi depois na sala de recuperação. Só que naquele momento eu senti que alguma coisa ia acontecer comigo, e aconteceu. E depois disso, quando ele tinha 15 dias, eu me separei, né? Então eu já tinha dois e tava com mais um bebê. Só que depois disso, eu fiquei pensando, gente, eu tô tendo a oportunidade de viver. Deus me deu uma segunda chance. Como é que eu vou ficar preocupada com a questão do divórcio? Não, sabe? Agora eu tenho três, é eu e eles. Então, não quero pensar nisso e eu tenho que viver a vida, não estar apenas viva, né? Tenho que viver com eles, viver os momentos com eles, apesar de toda dor, apesar de tudo. E eu me lembro que nitidamente assim que eu rezava, pedia para Deus sentir essa dor de mim, mas não faz o tempo passar rápido, porque eu quero aproveitar a infância dele, sabe? Os primeiros meses, como tu sabe, cada dia tem uma novidade, né? Até hoje ele tá com 2 anos e meio, e todo dia tem uma coisa nova. Então, o parto dele realmente ele mudou a minha vida. E a forma de ver a vida. É tão bonito isso que tu, tu traz, assim, conecta com a tua vontade de viver, sabe? E é isso muito que eu vejo em ti. Quando eu te perguntei quem era a Raquel e que tu titubeou, né, em descrever, eu vejo isso. Eu vejo uma mulher sedenta por vida, uma mulher sedenta por querer, por conquistar, por desbravar. Deixa eu me arrepiar, sabe? Uhum. Uma mulher assim que quer mais, que o pouco não serve. Eu ultimamente falo, eu não aceito o mínimo. Nem uma amiga minha falou esse tempo, mas até que ele faz, até que, mas pelo menos, eu digo, gente, não. Ou tu é, ou tu não é, ou tu vem, tu agrega ou não, sabe? A vida é muito curta, muito curta. Então a gente tem que aproveitar sempre e não aceitar o mínimo não só de relacionamento, né? Mas de tudo. Não quero receber, que nem a gente falou agora, não quero receber o mínimo, não quero trabalhar o mínimo, não quero viver o mínimo de nada, sabe? Se eu vou estar ali, eu quero viver tudo que aquele momento me proporciona. Então, é isso. Talvez isso te defina um pouco, né? É, pensando assim. O que hoje as pessoas veem da Raquel nas redes sociais, mas que foi uma dificuldade na vida da Raquel? O que que as pessoas não veem na rede social, mas que o bastidor foi difícil? Muita coisa. O estúdio, inclusive. Porque eu comecei atendendo, tinha uma maletinha assim, devia ter no máximo 10 produtos. No máximo. Eu atendia numa cadeira, né? Normal. E comecei assim, e nada dava certo. Eu não acreditava em mim, nem no meu potencial. Então, eu acho que a trajetória ela vai muito além, né, do que a gente mostra.
Então, eu nunca mostrei todos os perrengues que eu passei, como foi difícil montar o estúdio, né? Por muitas vezes eu fui comprando as coisas não com o dinheiro que eu tinha, conseguido trabalhando aqui, mas com outro trabalho, para poder vir, para poder montar. Já dormi sentada aqui, né? Já saí daqui às 4 da manhã e voltei no outro dia às 8. Então, eu deixei de fazer muitas coisas para ter o mínimo, assim, sabe? E esses dias eu até postei, eu tava aqui e botei no meu sonho, porque eu idealizei muito, muito esse espaço e eu não tinha apoio. Não tinha apoio de. Na época eu era casada, né? E ele, claro, né? O homem ele é muito assertivo, assim, vê, ó, não tá rendendo, não vale a pena, sabe? Então, tipo, não rendia nada, rendia pra repor material e coisa assim. E isso eu nunca mostrei, porque eles viam a gente assim, tudo muito feliz, tudo muito bem. Ele, muito contra a vontade, me ajudava em alguma coisa aqui, mas isso eu nunca mostrei. E viram a ideia, viram sendo concretizada, mas foi tudo sem menor credibilidade, assim, nem de mim, nem dele em mim, nem eu em mim mesma. Então eu fui indo, mas eu tinha muita, 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 muita vontade de fazer isso tudo certo. E eu falei, eu vou ir até. E hoje esse estúdio é lindo. Teu estúdio, eu já te falei isso, eu entro aqui toda vez e eu falo isso, né? Teu estúdio é lindo, lindíssimo. E eu acho que tem a tua energia, tem Sim. a tua cara, né? Tu já falou algumas vezes que nem tu acreditava, né? Uhum. E eu queria te perguntar que momento que tu não acreditava em ti, mas que tu seguiu, que deu certo. Olha, inúmeros, eu acho. Eu vou te dizer que ainda esse ano também pensei, tipo, não, acho que não é mais pra mim, sabe? Mas não lembro de algo assim específico, sabe, que tenha. Mas eu sempre tive muito aquela coisa de me comparar, porque, né, não gosto, minha técnica não tá muito boa, eu de repente o olho não tá muito bom, e aí já busquei minha professora algumas vezes, fiz alguns aperfeiçoamentos, assim, né? Mas. Ai, peraí que eu já não sei se você pergunta. Sabe que eu fui falando e. Sabe quando dá um Sei. branco Não tem assim? problema. Teve algum momento em que tu não acreditava em ti, mas que tu seguiu e deu certo? Normalmente era quando eu tava grávida, né? Que aí. Bah, eu pensava, não, não é pra mim, não é pra mim. Aí eu não me acomodava, não gostava da minha técnica. Inclusive, um dos cursos que eu fiz, eu tava grávida do dom, do domzinho. E aí eu fui especificamente para aquilo ali. E aí a minha professora falou, não, cara, mas tu tá bom, tá ótimo, vai, confia em ti. E não adianta, tem coisas na maquiagem que é Treino. treino. E ela disse, mas tá bom, o jeito que tu faz tá bom, tá ótimo, não sei o quê. E eu disse, tá, vou tentar mais uma vez. Porque eu tava prestes a desistir de tudo. Sabe? Eu falava, não tá como eu gosto. E mesmo os clientes vindo e falando, nossa, eu amei, me amei, adorei, porque hoje eu trabalho com uma maquiagem que não gosto que mude a pessoa, entendeu? Eu gosto que realce ela, realce a beleza dela, permaneça os traços e realce a beleza que ela mesma tem. Então, eu pensei pela uma última vez, eu digo, não, então eu vou tentar e deu super certo. Graças a Deus, deu super certo. Inclusive, eu já fui maquiada pela Raquel, né? Sim. Ai, gente, eu super recomendo. Eu amo a maquiagem da Raquel. Eu vi umas maquiagens até, acho que no carnaval, que eu fiquei Uhum. apaixonada. Nossa, a Raquel é Sim. uma maquiadora de mão cheia. Maravilhosa. E, Raquel, tem alguma história que tu gostaria de compartilhar de superação
um momento em que merece ser contado, merece ficar para outras mulheres, saberem que elas não estão sozinhas e que dificuldades a gente passa, a gente enfrenta, supera. Voltamos pra maternidade. Porque eu, inclusive, depois que o Dom nasceu, eu me separei, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, e agora? E aí teve todo esse processo, só que aí eu ia ficar mais tempo de licença maternidade, não sei o quê. Só que não, né? E ele tinha 2 meses, e aqui na cidade tem um carnaval muito específico e conhecido, né? Que normalmente eu maquio sempre. Só que naquele ano eu não ia, porque o Dom tava recém-nascido. E eu falei, meu Deus, eu falei pra todos os meus clientes que eu não ia maquiar ninguém. E eu dou uma bebê. E eu digo, não, agora vou mandar mensagem e vou dizer que tô aqui pra quem quiser. Só que eu tinha que trazer ele, que ele mamava. E ele sempre muito apegado a mim. E aí mandei mensagem para os clientes, falei, olha, né, se precisar, tô atendendo, bababá, porém, estou com meu bebê. Acabou que eu atrasei todo mundo, obviamente, porque eu parava pra mamar. Mas eu, com ele, mamando, eu segurava ele numa mão e maquiava com a outra. E assim eu fui. E pra, né, para muitos pode não parecer muita coisa, mas para mim naquele momento foi assim, ó, para mim foi tudo, sabe? Eu achei que não ia dar certo, que eu não ia conseguir. Aí a minha mãe até veio pra cá, mas ela não conseguia ficar com ele, porque ele queria ficar comigo. Então, metade eram 6, eu acho, que eu tinha que atender. E fiquei atendendo com ele, mamando e atendendo, ele mamando e eu atendendo. Mas às vezes a gente pensa muito nisso, né? Ah, não, mas agora eu tenho um filho, não posso fazer tal coisa, mas agora eu tenho. Mas, gente, o filho, ele é a alavanca, né? Pra ti querer mais, fazer mais, buscar mais. Então eu pensava muito nisso, assim, e exatamente por hoje ter as redes sociais que todo mundo olha, ah, mas ela tem rede de apoio, mas ela tem isso, só que não é bem assim. No fim é a gente com o nosso filho, né? E os outros dois estavam rodeando a escola aqui. Então, aqui dentro estava o menor, mas os outros dois estavam correndo por aí. Então, quando a gente quer, é possível, mas vai dar um jeito. Eu avisei todo mundo aceitou, porque, né? Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que aceitar também para entender que aquele momento eu poderia parar, de repente trocar ou chorar muito, podia acontecer, mas graças a Deus, ele é abençoado. Se ele tava no meu colo, ele tava quieto. Então, no fim, apesar do atraso, deu tudo certo. Legal. E a gente está se encaminhando para o final, 2 últimas perguntas. Se a Raquel fosse se definir hoje em uma única palavra, qual seria? Superação diária, assim, é uma coisa que é bem difícil para mim. Tudo que eu faço hoje é muito. Nunca me imaginei fazendo, nunca. Então eu, diariamente, eu tento me superar em tudo. Tudo que eu faço, eu tento sempre ir superando, porque além de tudo, eu tenho uma família, né? E família sempre tem um BO que outro. Meus irmãos, cada um mora numa cidade, agora a minha outra irmã voltou, mas. Então muita coisa ficou só pra mim. Ah, mas é tu que tá aí, tu que tá aí. Então, às vezes eu tinha que superar uma coisa, superava uma coisa e já tinha outra, e tinha que superar aquela coisa e já tinha outra, e assim, foi em várias situações. Qual é o tamanho da tua coragem? Ah, ela é gigante, ela é gigante. Não sei nem mensurar, mas óbvio, né? Não vou dizer que eu não tenho medo de nada, mas
Dá pra me derrubar. Tem que ser. Lá é difícil. É bem difícil. Mas eu venho, né? Uma constância, assim, trabalhando muito com a questão do medo. E tem umas frases que vão ficando na minha cabeça. Que nem essa, se tu tá com medo, vai com medo mesmo. Sabe? Tava nervosa de estar aqui. Tô, mas tô aqui. Não, eu amei, Né? porque eu lancei o convite, topo. Claro, ué. Tá com medo? Vai. Dava nervosíssima? Tava, vamos. Ai, muito bom. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu não falei. Por mais que eu tivesse nervosa, não era tanto. Porque tu é uma pessoa muito calma, né? E quando eu ia conversar contigo, eu sabia que ia ser uma coisa muito leve. Porque até nos cafezinhos, assim, tu traz essa leveza, essa calma. Então, isso é uma coisa que me tranquilizou muito. Eu nem pensei duas vezes. Na hora que tu falou, eu falei, sim, deu. Não tem erro. Ai, Raquel, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Porque é um projeto novo e a ideia é justamente a gente poder ouvir, conhecer um pouco mais das mulheres e eu tinha certeza que tem muita história aí bacana pra gente Sim, compartilhar. Então, muito obrigada por tu ter topado, ter se imagina. permitido. Eu que Foi, agradeço. foi muito bom. Ah, e eu trouxe aqui o pausa para um café. Pausa não. O pausa que move para tirar uma mensagem. Ser líder é como ser uma dama. Se você precisa provar que é, então você não é. E antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre liderança. Olha só. Não, Perfeito. e como a liderança hoje ela precisa ser mais gentil, né? Sim. Sim, resumido. Perfeito. Raquel, como um agradecimento, Ai, muito obrigada. um presentinho. Ai, que lindo! Amei. Pausa para um cafezinho. É Por para isso te ficou na cabeça. momentos para te pausar, te permitir. Eu lembro que tu falou, né, Aham. que tu gosta de tomar Café teu com calma. café e ter um Sim. momento teu. Ai, Então que amei. esse seja um momento teu de conexão contigo mesmo, com a Raquel, Muito de obrigada. Amei. essência. Obrigada, viu, Raquel? Imagina, Muito eu que obrigada. agradeço.